Bem-vindo ao nosso podcast, Pensar Novo, um espaço dedicado aí a conversas sobre política, para a gente que quer mudar de verdade, mudar o nosso município, mudar o nosso estado e mudar o Brasil. Eu sou o Sérgio Antunes, presidente estadual do Partido Novo, e hoje estou conversando aqui com o nosso amigo Arthur Garcia. Bem-vindo, Arthur. Obrigado, Sérgio. Prazer por participar aqui, né? Esclarecer algumas coisas voltado ao meu trabalho e também na política, né? Uma questão tão importante que eu sempre falo que todos devem entender e, se não, praticar a política na sua região. É isso aí, Arthur. Arthur, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui hoje? Bom, meu trabalho, eu posso dizer que ele inicia com 7 anos, como qualquer um nascido nos anos 80, né? Sempre teve aquela máxima de que quanto mais jovem trabalhar era melhor, né? Era raiz antes. Era raiz, né? Então, assim, chegava no momento em que o pai já não te dava mais aquilo para você adquirir, e aí você era obrigado a arcar, então você tinha que trabalhar. E aí a gente consegue ter, né, um desenvolvimento profissional nesse período. Eu consigo, na verdade, desenvolver algo que era exatamente empreender, que eu sempre gostei. Eu comecei meu ramo de vendas, né, há muitos anos, e aí depois consegui ser empresário no setor de imóveis planejados em Cuiabá e Várzea Grande. E de um tempo, né, de 2013 a 2014, deixamos esse segmento. E aí é onde eu migro para a comunicação. Algo que não tinha nada a ver. Você está ali comercializando móveis planejados e aí você começa a trabalhar no meio de comunicação. Era uma veia sua mesmo, né? Um talento, né? A minha mãe disse que porque eu, com os meus 4, 5 anos, ela falou que eu tinha o hábito de pegar uma caixa de tênis e brincava como se fosse um equipamento de câmera para filmar. Oi. E aí eu brincava com a câmera e ficava entrevistando as pessoas, né? E é exatamente isso, né? Algo que estava ali enraizado. E isso foi possível desenvolver a partir de 2014, onde eu entro na TV, na TBO, e começo, naquele período, a desenvolver um trabalho diferente, que em Cuiabá não era comum, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e fui até a Câmara de Vereadores de Cuiabá perguntar para os vereadores naquele ano, que era exatamente dezembro de 2014. 2014, né? Há 10 anos aí. E aí eu fui perguntar para eles, olha, me fala aí 5 projetos de leis que vocês apresentaram esse ano. Sérgio, foi uma lástima. Os caras não conseguiam falar um projeto de lei, você acredita? Não falava nada. O que para alguns acabam sendo irrelevante, né, você falar sobre projeto de lei, mas para a sociedade era importante entender o que aquele vereador eleito por você estava fazendo por você. E aí foi que quando eu fiz aquela reportagem, ela repercutiu muito. E aí foi exatamente o estopim. Falei, cara, opa, isso é legal, porque eles estavam acostumados a responder perguntas que eram convenientes. Porque é muito comum isso na política, né? Sim. A assessoria blinda ali o político e ela exatamente realiza. Controla o ambiente. Controla o ambiente e fala, olha, para esse político você vai perguntar isso, isso e isso. Não vai perguntar além disso, ok? Aí os jornalistas eram doutrinados, ok, vai ser isso. E aí chega um louco na época lá com seus 28, 30 anos e olha, vem cá, eu quero saber de você aqui, o que você faz, o que você fez. E aí foi aonde eu comecei a ganhar um nome. Automaticamente ganhando esse nome, as pessoas tiveram uma confiança de repassar informações de denúncias para que pudesse ter um desfecho. Caramba. E aí eu começo. Não é que você foi indo fazendo alguma coisa e foi acontecendo isso, né? Foi se descobrindo nisso. A linha investigativa, eu até volto isso na minha infância, porque como muitos, né, na família existem pessoas que são dependentes químicos, né, estão infelizmente aliados ao mundo do crime. Eu tenho um irmão que hoje está recuperado, está no caminho certo, e esse irmão ele esteve em um período da sua adolescência, também já adulto, nesse caminho errado. E quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu fui o irmão que investiguei e descobri o que ele fazia. Caramba. Então eu ia até os locais que ele usava droga, o que ele fazia, né? Então, assim, os furtos. Eu comecei a descobrir isso e passava para o meu pai. O meu pai, falecido e era policial civil, e automaticamente entregava ele para o meu pai. Chegava, às vezes, de madrugada, eu fingia estar dormindo, acordava, ia no guarda-roupa, abria o guarda-roupa, ele guardava a roupa, a camisa dele com cheiro de cigarro e com cigarro dentro. Eu pegava e levava para o meu pai. Então, assim, era uma... Você já estava no ramo mesmo sem saber, né? Estava na veia, exatamente. E, assim, era uma questão que isso, trazendo para os dias de hoje, é algo benéfico para a sociedade. Não é algo de você dizer que é um X9, é um cagueta. O brasileiro tem essa cultura. Tem. E isso eu percebi muito nesses 10 anos de profissão, ligado a essa questão de investigação e denúncia de políticos,
Porque quando eram reportagens investigativas ligadas a políticos opostos daquele grupo, era maravilhoso. Quando era exatamente daquele grupo, aí o cara falou, não, para, rapaz, você está fazendo errado. Então, era difícil você agradar a todos. Legal. Era difícil. Tanto é que hoje mesmo eu fui abordado de manhã por uma senhora e ela veio falar para mim, Arthur, por que até agora você não foi em Jangada? Por que você não denunciou o prefeito? Por que você não vai lá? Eu olhei para ela e falei assim, minha senhora, primeiro, a culpa é da senhora. Falei olhando no olho dela, Sérgio. Falei, a senhora é responsável por isso. Por quê? Vocês votam errado. Eu estive em Jangada por 2 vezes, denunciei 2 gestões de Jangada, Rosário, Acorizal, e vocês sempre reelegem os mesmos canalhas. Então, não imputa a mim a responsabilidade do erro de vocês. Ah, mas as crianças estão sofrendo, não tem ônibus para levar nas escolas na zona rural. Se vira. Então, assim, a sociedade, o povo tem que entender que a responsabilidade é deles. Em certo ponto, a minha, enquanto jornalista, eu fiz. Agora, quando chega no momento de você apertar aqueles números lá e dar o confirma, não sou eu que vou estar lá votando para eles. Arthur, e muitas vezes o mal político reflete aqueles maus eleitores, né? Se tem venda de voto. É cultural, né? Infelizmente. O Arthur, me fala um pouco, e como é que você chegou na política? O que te levou a estar, pelo menos, flertar com esse mundo político? Eu posso dizer que foi um conivente chamado Reginaldo Teixeira. Olha que o Reginaldo foi a pessoa que eu tive uma confiança, porque quando eu saio da comunicação, eu saí em 2024, o ano passado, final de 23 para 24, eu já não queria mais trabalhar nessa questão de comunicação, TV, né, saturei. E aí ele me chega e fala da proposta do novo, do que era o novo, como seria. E exatamente ele veio em conjunto com os ideais e os princípios. Porque eu sempre falava assim, que se eu fosse candidato por alguma vez, na verdade, eu deixo bem claro isso, quando eu estava na comunicação em TV, apresentando o jornal, eu dizia, eu nunca serei candidato, vocês nunca irão me pedindo voto. Eu sempre disse isso. Só que chegou num ponto que, infelizmente, não conseguiram me matar. Mas eles conseguiram me prejudicar de outras formas, né? Porque na política, infelizmente, eu presenciei isso, Sérgio. Na política, quando você denuncia políticos corruptos, a gente sabe que é arriscado isso. Não tem, se você tem uma noção hoje, tem jornalistas que trabalham hoje em nível nacional e denunciam grupos políticos, eles não residem naquela região. Eles fazem as denúncias e voltam para a sua origem, para a sua cidade de origem. Porque isso é um risco para eles. Agora, aqui em Mato Grosso, tem um tal de Arthur Garcia que denuncia os políticos do Estado e mora no Estado. Então, peraí, o que pode acontecer com esse cara? Então, quando eu vi que na comunicação já estava difícil, foi onde eu aceitei o convite dele e falei, não, vamos fazer esse desafio para tentar esse cargo de vereador. Foi uma experiência, né? Eu consegui ali ter pelo menos uma ideia do que é essa questão de uma eleição, você disputar um cargo eletivo, o que não é fácil, né? O que para muitos falavam, tá eleito, tá eleito. Não é bem assim. Eu tinha essa plena certeza. Faltou uma chapa melhor, né? Hoje a gente vai aprendendo isso. Só que eu tinha essa consciência. Tanto é que na minha campanha eu dizia o seguinte, o meu objetivo era 10 mil votos. Eu falava isso. Os caras falaram, cara, você é louco, é impossível ter isso. Na verdade, para Deus, nada é impossível, é a vontade dele. Eu sempre disse isso. Se for da vontade dele, eu vou ter 10 mil votos. Se não for, se eu tiver um voto, foi o meu. Agora, não era objetivo, a toda consequência ali, de você ter esse cargo. Porque muitas pessoas tiveram ali até que leiloar, entregar a mãe para o capeta para conseguir esse cargo lá. Agora a gente sabe o que vai acontecer. Eu jamais iria fazer isso. Pelo contrário, é sempre pé no chão, a consciência de você fazer as coisas certas, terminou a eleição, cabeça erguida, dorme tranquilo. O que eu percebi foi que muitos políticos foram eleitos, já estavam preocupados como que iria pagar, preocupados se a Polícia Federal ia bater na porta já em janeiro, porque sabem que fizeram coisa errada. Complicado, né, é complicado. E eu disse uma coisa, Sérgio, é importante. O novo, o Sérgio, que é o presidente, o Reginaldo, na época o Rafael, que estava no diretório municipal. Tá com a gente. Gente, eu nunca recebi. Tanto é que o Sérgio, eu falei com ele uma vez, no meio da campanha, eu olhei para ele assim. Cara, eu nunca conversei com o presidente do partido. É verdade. Estava terminando a campanha e muitos políticos fazem isso, né? Já alinha com ele, já alinha com como vai ser a divisão de cargo ali dentro de uma gestão de prefeitura. Eu nem conversar com ele tinha conversado. Então, isso é para você entender a seriedade do partido e do grupo. Se fosse em outra situação, já estavam tramando. Isso é uma coisa legal do Novo, que eu me orgulho, viu, Arthur, de fazer essa boa política, né?
É honestidade. E outra, para a gente poder fazer uma conversa de alto nível, uma conversa sobre o que a gente pode fazer para mudar de verdade, o que a gente pode fazer para colocar nossas ideias, o nosso jeito de pensar, de trabalhar. Como é que a gente... Agora, uma coisa eu aprendi, viu, Arthur? A indignação é uma mosca sem asas, sabe? Não serve para nada a indignação. A gente precisa sair de ficar indignado para uma ação. Foi isso que me levou lá atrás a filiar o Novo, depois foi isso, a turma conversou muito comigo para assumir a presidência, eu ria, eu falei, não, a gente larga a mão, eu ajudo de outra forma, mas aos poucos, quando eu vi um grupo se formando legal, bacana, que queria a mesma coisa, eu aceitei o desafio, desde que todo mundo ficasse junto, tanto que eu brinco muito com o Paulinho, e ele fala Serginho e fala Paulinho. Sim. A gente fala que a gente tem quase uma co-presidência. Porque você fala com o Paulinho, está falado, fala comigo, está falado. Tanto que muitos... O Reginaldo é uma pessoa que também entrou no partido não tem tanto tempo, mas ele encaixou de uma forma com a gente que fala pelo partido, conversou com você, conversou com a nossa campanha municipal, né? Sim. Sem a gente precisar conversar, cara, confiamos, foi tudo isso. Não, e isso é a unidade, né? Vocês pensarem exatamente da mesma forma e a confiança. O fato de você falar também que você se indignou, o fato de você ser um empresário e não querer se acomodar, apenas estar ali, isso aconteceu também comigo. Quando tinha a empresa, eu sofri com a questão da obra do VLT na Avenida do CPA. Então a minha empresa lá na época ficou no período de 2010 até 2013, poxa, sem ter ali uma movimentação devido àquela obra ali que nunca acabava. E automaticamente isso, ela nos fez fazer com que tivesse essa vontade de querer fazer a diferença. Foi aí que eu falei, não, eu preciso agora com o microfone ir em cima desses caras. E aí foi aonde, na época, o ex-governador foi preso por esses motivos. Ele indo preso, estava sendo ouvido na Assembleia, eu com o microfone cheguei lá e fiz uma pergunta para ele. Falei, governador, o senhor tem vergonha de estar preso? Cara, então todo mundo da imprensa ficou olhando aquilo e falou, quem que é esse guri? O que esse guri está perguntando? O que é isso? Então, assim, é aquela revolta nossa enquanto munícipe e contribuinte, sabendo que aquele era o momento de você enfrentar eles exatamente pelo prejuízo que ele causou. Essa coragem sempre foi sua marca, né? Assim, essa coragem de colocar um dedinho na ferida quando precisa, né? Eu tenho isso muito do meu pai, cara. Meu pai foi um homem que ele chegou em Mato Grosso, final ali de 69, já em 70, e é uma pessoa, quem é os antigos de Cuiabá vai saber que nesse período governo era o Garcia Neto, depois veio o Júlio Campos, essas pessoas te davam terrenos em qualquer região. O pai me contou muita história. Na época do Garcia Neto, chegaram a oferecer para ele terreno na região da UFMT, Boa Esperança, e aquele local lá era tudo pântano, ninguém aceitava nada, não era nada. Mas tinha outras áreas também que eram habitadas e que, de alguma forma, queriam coagir não, queriam cooptar ele de uma forma corrupta, em algumas situações, por ele ser policial do DOPS, que era uma polícia, né, na época. O que aconteceu? Ele nunca aceitou aquilo. Aí, Serginho, ele nunca aceitou essas propostas. Então, foi uma pessoa que teve hombridade, foi honesto, morreu sem ter R$1, nem conta bancária tinha, e exatamente esses princípios dele eu herdei. Exatamente essa coragem de um homem, de um nordestino que veio para Mato Grosso sem nada, com a coragem dele de querer fazer a diferença e fez. Aqui ele conseguiu criar os filhos, 5 filhos, e essa coragem, eu sempre falo, que todo mundo tem que ter. Independente de você estar hoje no veículo de comunicação, eu digo o seguinte, que quando você encontrar com um político corrupto, que já respondeu, foi preso, ou responde, pega o teu celular e grava ele, seja no restaurante, supermercado, fala, ô, vem cá, político, você tem vergonha não do que você fez, cara? Você foi preso, você desviou milhões aqui do Estado, fala agora para o povo aqui. Eu nunca vi ninguém aqui em Cuiabá fazer isso. Eu nunca vi. Agora, se isso é coragem ou conivência, eu não sei. Agora, você não precisa ter uma coragem para fazer isso. Primeiro, tenha indignação. Você, como cidadão, precisa ter isso, de ser coerente com as ações de cada político, seja ele que fez coisa errada ou aqueles que fazem mais do que a obrigação, que é a coisa certa. Mas, infelizmente, Cuiabá não tem essa cultura. Arthur, agora tem uma coisa que depois que eu entrei na política, eu dei mais valor. Assim, é claro que a gente tem que separar as pessoas que estão na política para se aproveitarem da política. Sim. E as outras pessoas que querem ir lá, querem fazer a diferença. Né? Eu tenho certeza que você é um cara desse, mas é preciso muita coragem também para ser candidato. Né? Não é fácil ser candidato. Começa por aí. Você viu isso, né, cara? Começa por aí. Eu passei a respeitar. O Novo era um partido, viu,
Arthur, e eu não tenho problema em falar nisso, ele era um partido que ele ficava assim, ele não dialogava muito, não conversava muito, ele era pouca... Eu brinco que eu falava assim, nós os laranjas vamos mudar o mundo, nós não conversamos com ninguém. Eu acho que tem gente ruim, gente boa em todo lugar. Claro. E hoje a gente tem que aprender a conversar com as pessoas boas, a trazer isso para construir, né? E você sabe que até aqueles que estão, de uma forma ou outra, pensando o contrário na política, o novo chegando com ele, pode trair ele para fazer exatamente a diferença, o mesmo propósito. Então, às vezes, com uma pessoa ali fazendo algo benéfico, sendo coerente e honesto, fala, vem cá, seu caminho não é esse, sai dessa vida. Então, há tempo ainda de corrigir isso, é possível. É possível. Às vezes as pessoas perguntam e falam, vem cá, mas por que o político ele consegue ser corrupto, desviar recurso, sendo que ele ganha tão bem de salário e benefícios? Mas eu sempre falo que isso é devido ao início do trabalho político dele, que é na campanha. É na campanha que ele se vende. É ali que ele faz as coisas erradas. Certa vez eu encontrei... E já prepara para a próxima, né? Exatamente. O Brasil tem de 2 em 2 anos tem eleição. É o curral eleitoral. 2 em 2 anos, cara. É um curral eleitoral que ele quer fortalecer para na próxima eleição ele ter a garantia de que pelo menos ali eu já tenho 2.000 votos garantidos. Ô, Arthur, outra coisa que eu vi assim, na eleição, essa coisa de ter eleição de 2 em 2 anos, por exemplo, o deputado, ele não é candidato. Sim. Mas ele tem que apoiar, porque esses caras também vão apoiar ele ali. Então, o governador tem que apoiar o prefeito, o prefeito sai, o cara que era deputado. Então, todo mundo do meio político volta para a eleição, para o país. Exatamente. Gastam dinheiro do fundo eleitoral. O Novo, você sabe, né, Heitor? O Novo sempre foi contra o uso. Sim. E contra esse desperdício de dinheiro público, né? A gente tem que ter muito cuidado. Isso é uma bandeira do Novo, né? Heitor, o que mais do Novo te chama atenção? Assim, eu sei que era um pouco de fora olhando, tal. O que você vê no Novo que pode ser que seja um agente de transformação? Olha, começa pelos políticos já que estão no Novo, né? O Van Hatten, tem muitas pessoas hoje que estão no Novo, o próprio Romeu Zema como governador de Minas. A gente tem que analisar quem são as pessoas que estão hoje detendo mandato no país. Se essas pessoas respondem por alguma questão de má administração do erário público, se essas pessoas estão respondendo por alguma questão envolvendo a sua gestão como político, e não existe, pelo contrário. Eles estão defendendo exatamente aquilo que é de interesse da população. Hoje, se você for analisar quem são os políticos e pré-candidatos já no próximo ano, que vai ser as eleições, esses mesmos que já estão hoje brigando com alguns políticos, que já estão ocupando o cargo eletivo, eles em 2021, eles eram amigos e estavam todo mundo junto. A política muda. A política muda, né? Então, assim, você tem que analisar enquanto eleitor qual é esse político hoje que você vê em rede social gravando vídeo bravo com o governador, com o prefeito, com o senador, com não sei quem. Se você for buscar os stories dele ali, a rede social, um pouco antes ali de 2, 3 anos, você vai ver coisas boas dele com esses políticos. Cara, então assim, analisem, gente. Não se deixem levar pelo que você está vendo agora. Pega teu celular e pesquisa. Eu sempre disse isso. Não acredita que aquela informação que você recebeu seja verdadeira. Tá, eu mesmo já falei isso. Se eu te falar alguma informação agora aqui, questione. Não acredite. Vá pesquisar para saber se é verdade ou não. É assim, cara. Muda, né, cara? Muda. O cara tá aliado, vai para lá, volta para cá, né? Cara? Então, rapaz, é difícil. E, infelizmente, é o caráter. Isso é uma coisa legal do Novo Nacional, isso é uma coisa que a gente fez questão de frisar lá. Vira e mexe, Arthur, alguém pergunta pra gente, que é do Novo, dirigente, fala assim, eu gosto do Novo, mas depois que aquele Amoedo, né? O cara fala assim... Tem o Novo antes e depois do Amoedo. Mas olha que interessante. Qual é o partido que o fundador, uma das principais lideranças, financiou? Foi um cara importante, foi muito bem votado quando foi presidente. Tem muitas ideias boas, mas ele falhou em algum momento, eu, pelo menos não penso igual a ele. Ele entendeu que naquele Mas ele falhou em quê? Em escolhas? Em escolhas. Ou em corrupção? Não, só em escolhas. Exatamente. Só uma escolha do menos pior ainda. Pois é. Foi nas palavras dele. Só que, como o partido não aceitou isso, ele saiu do partido. Sim. Você vê como o partido se manteve, exatamente, Arthur, coerente com os seus princípios. Ele não mudou ao bel prazer ou à conveniência dos seus mandatários. E tem uma coisa que é muito legal, viu, Arthur? Eu, por exemplo, estou hoje na presidência com o pessoal no diretório estadual, a gente não pode ser candidato. Sim. É uma regra do Novo, que eu acho isso legal. Porque, imagina, nós dois somos candidatos a deputado estadual na próxima eleição, então vamos falar sobre isso daqui a pouco. Poxa, mas eu toda hora tenho um microfone, a imprensa me procura, eu sei dos fundos, eu faço uma composição política, sabe? Nada contra quem faz isso, mas esse é o jeito do Novo de trabalhar. A gente dá mais espaço
aos nossos futuros mandatários. Por falar em futuro mandatário, Arthur, e aí? E o futuro da nossa política? O que você me conta? O Reginaldo me fez essa pergunta esse dia, eu falei, cara, tá nas suas mãos. Porque eu digo que ele é a pessoa que me colocou e é uma pessoa que eu confio, né? O Reginaldo é uma pessoa que eu tenho muito carinho, admiração, respeito, né? E é uma pessoa que vai, sim, ter esse entendimento, né? Eu não sou político de carreira, não fui eleito. Costumo até dizer que essa eleição, para mim, ela serviu, sim, como um início de um aprendizado nessa carreira política. Eu tenho um tio meu, ele falou assim, rapaz, fez 74 anos semana passada. Ele falou, se o Arthur ganhar agora para vereador, aí sim, agora eu vou ter certeza mesmo se a política presta ou não, porque se ele se desvirtuar, aí eu falo que não tem jeito mais. Aí eu falei para ele, tio, mas presta atenção no seguinte, eu trabalhei 10 anos como repórter investigativo, denunciando vários políticos, seja vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual. Eu nunca me corrompi. Então, se você for entender hoje um trabalho que eu fiz há 10 anos denunciando políticos, ele seria muito mais fácil e propício para eu aceitar corrupção e suborno do que na política, porque na política, é lógico, eu vou ter mais holofotes. Como jornalista, eu poderia ter negociado algumas coisas. Muitas coisas, Sérgio, porque uma denúncia que eu faço sobre um deputado federal, essa denúncia tinha muito peso, cara. Essa denúncia, ela tinha muito peso financeiro para que essa matéria não fosse pro ar, para que eu pudesse ali chegar e falar assim, olha, eu gravei isso aqui, eu tenho isso. Ou antes de gravar, eu chego ali para a assessoria e falo, olha, eu tenho essa denúncia aqui disso e isso, ó, o que a gente pode fazer? Rapaz, e é assim que infelizmente funciona. É desse jeito. Às vezes você vai analisar aí que tem veículos de comunicação ou jornalistas que possuem casa na Flórida, carro importado, moram em condomínio aí que custa $1 milhão. Caramba. Da onde que tirou isso, Sérgio? É só você analisar da onde tira isso. Eu pude perceber, seria muito fácil. E eu não deixei me corromper. Importante. Hoje eu tenho um carrinho de R$25 mil, tinha um outro que acabei perdendo por uma condenação, que infelizmente faz parte do processo, né? Só me lasquei. Mas é o que eu te falo, muitos acabam levando para esse caminho, irmão. Infelizmente é assim. Então, se eu, como jornalista investigativo, não deixei me corromper, como que eu, com cargo eletivo, vou me corromper? E Arthur, foi bom você ter falado do Reginaldo, porque o Reginaldo ele é um bom exemplo do nosso partido. Sabe como conheci o Reginaldo? Sim. Numa reunião em que ele, querendo entrar no partido, falou que queria entrar no partido porque gostava do partido, não tinha uma ligação com ele, não era meu amigo, nada, sabe? A gente falou, Reginaldo, nós estamos construindo um partido, se você pensa como a gente, vamos andar junto? Vamos. Você tem vontade de ser candidato? Ele falou, eu tenho vontade de ser candidato a prefeito de Cuiabá, mas não quero ser candidato assim, eu quero construir junto. Olha Sim. que legal. Eu falei, então, se você quer construir junto, vem com a gente. Para quem não conhece, o Reginaldo foi nosso pré-candidato a prefeito em Cuiabá, ajudou a construir a chapa, chamou pessoas como o Arthur para participar da política. No final, quando ele entendeu que era o melhor para ele, para o partido, talvez até para a cidade, talvez hoje não seria o Abílio nosso prefeito, Exatamente. poderia ser um outro, não sei. Ele abriu mão, não estava ali a todo custo para ser ou não ser, tal, e está aí ajudando na prefeitura. Sabe? Acho que esse é um jeito que o Novo traz isso, sabe? A gente Sim. abre espaço para todo mundo que quer construir. O exemplo é esse, né? Tanto é que a gente observa aí o que ele fez e os princípios, né? Quem hoje, na época, acompanhou o Reginaldo, quando ainda ele estava como pré-candidato a prefeito de Cuiabá, ele ia em algumas entrevistas e eu acompanhava muito o que ele falava. A seriedade, a forma como ele conduzia, não é aquele político de carreira que às vezes anda ali com 3, 4 assessores e orienta o que vai falar. Então não tem isso. Então ele sabia exatamente qual era a vontade dele. Duro. Tá, ali tá. Arthur, me fala um pouco o que você está vendo nacionalmente. Como é que está o nosso país? Como é que está esse governo Lula? A nossa ditadura? Será que vamos poder falar ou vai baixar ali um decreto para censurar a gente? Porque infelizmente é o caminho. Nós estamos nesse caminho obscuro, né? Foi falado isso há muito tempo, porque às vezes, quando alguns falavam que isso poderia acontecer na gestão do Bolsonaro, era exatamente prevendo o que poderia acontecer em outras gestões. Então, em nenhum momento a gente pode ter uma certeza hoje de que o país está caminhando para uma liberdade, seja política, ideológica, ou até mesmo a liberdade de imprensa. Está sendo mais tolhido, né? Muito, muito. Então, assim, eu acabei de ver aqui uma informação, a Michelle Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro, ela notificou uma jornalista que ela, em um podcast, ela acabou dizendo que a ex-primeira-dama era ex-garota de programa. A Michelle desmentiu o fato, entrou com um pedido para que o vídeo pudesse ser removido, e agora eu fiquei sabendo que existe uma decisão judicial de que ali ocorreu uma liberdade de expressão por parte da jornalista. Analisem. Existem, para certos grupos, essa tal liberdade, para outros não.
Se a gente for hoje colocar em qualquer rede social Lula ladrão, automaticamente já é excluído ali esse texto. Se você hoje expor a palavra Lula, dependendo ali do fato, da circunstância, já é removido. Automaticamente isso não é nenhuma forma judicial, pelo contrário, é diretamente da plataforma, da meta do Google. Então, você analisa se isso acontece com um certo grupo e com outro não, o que pode dizer disso? É liberdade de expressão? É ditatorialismo? Ou é você entender que isso é uma questão mesmo ideológica de um país que está afundando? E não se assustem se no próximo ano continuar na mesma linha. Não se assuste. As pessoas, infelizmente, elas acabam acreditando, que eu já falei, no veículo de comunicação de massa. O que eu falei agora há pouco aqui, até o que eu falar e você duvida e questiona, é para todo segmento de imprensa. Para tudo. Pior que a rede social ela criou uma coisa também, né? Mas eu sou sempre muito a favor, e o Novo também, da liberdade. Parece que toda vez o governo quer tutelar o cidadão. Sim. O cidadão não pode controlar o dinheiro dele, tem um FGTS, não pode não sei o quê, nada ele consegue. Inclusive ter discernimento sobre o que ele vê ou não. Mas a rede social ela trabalha para te manter conectado. Ela não quer saber de alienar você, ela quer te manter conectado. E tem aquele cara que ele olha uma notícia e fala, eu penso assim, mas pode ser até uma fake news. Né? E pro lado da esquerda isso é absurdo também, né? É demais, é demais. E isso vale para os dois lados. Então não adianta achar o que chega no rede social para você hoje, já é crime, querendo ou não, a calúnia, injúria e difamação já é tipificação do Código Penal. Não adianta querer criar algo para dizer que não, vamos fazer com que a rede social ela possa ser responsabilizada por determinada postagem. Mas, gente, já existem leis para isso. Se você se sentir ofendido, você pode requerer isso perante a justiça. Agora, quando você acha que existe um Supremo Tribunal Federal que quer tolir isso direto de uma plataforma... Você sabe que, às vezes, eu fico pensando, pode ser até um absurdo, sabe? Que a rede social é como, sei lá, um shopping center. Nós estamos lá dentro discutindo, você Sim. falando uma coisa para mim, eu falando. Às vezes eu estou até te atacando, né, o cidadão. Mas o shopping em si, ele só é um local. A rede social, me parece, eu vejo ela como um local, sabe? Um local que as pessoas possam. Ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a estar na rede social. E na hora que você culpa a própria rede social por isso, você tira a liberdade até das pessoas fazerem outras coisas. Exatamente. Mas isso só acontece porque o grupo maior de pessoas apoia um outro grupo político. E isso já foi... Tanto é que a resposta agora que o STF deu referente à pesquisa dizendo que o cidadão, a grande maioria não confia no STF, e aí os ministros falaram que, olha, não importa para nós o que a sociedade pensa, o importante é o trabalho que nós realizamos. Como assim? A opinião pública não serve? Então, eles viram que essa pesquisa foi feita através de rede social e está na rede social. E se o cidadão hoje deixar de acompanhar do que é divulgado em rede social, que a verdade também é divulgada ali, é exatamente a forma como eles querem cercear essas pessoas. Eles não querem que as pessoas tenham essa informação, eles querem que as pessoas tenham as informações deles. Arthur, então, vamos fazer com que cidade... Eu sempre falo para as pessoas, tem muita gente que me pergunta, sabe como que é a pergunta? É assim, Arthur, o que você quer mexer com isso, rapaz? Vai cuidar da sua vida, sabe? Vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua empresa, tem um monte de coisa para fazer. Minha filha, Arthur, tem hora que ela fala assim, pai, a gente tem que visitar a loja de Alta Floresta, pai, a gente tem que ir não sei na onde, você está indo lá na política, não sei o quê. Então, Arthur, eu vejo que eu queria que você falasse aí um pouco para o cidadão, como é que a gente tem que dar um pouco do nosso tempo, né, Arthur? Você tem que dar um pouco, porque eu acho que a política, realmente, uma boa política, transforma as vidas das pessoas, ajuda a transformar. Eu penso sempre assim, e o Novo tem esse princípio, que quem é o agente de transformação é o cidadão. Exatamente. O cidadão é o agente de transformação e é o cidadão que põe o político lá, tá? Exatamente. Ainda que tem algumas coisas que podem mais, na maioria, o político reflete muito do como vota, né? Exato. O que a gente pode falar aí para o cidadão que está ali meio indignado? Sérgio, é exatamente isso. O cidadão tem que entender que você é a política. E é você que faz a diferença, porque em alguns casos, quando os vereadores, o político, o deputado cria um projeto de lei e ele não é aprovado ali em alguma sessão, se você pensar em juntar esse grupo de pessoas e levar até essa Câmara ou na Assembleia e reunir e falar, olha, quem é que não votou para que esse projeto fosse aprovado? Ali vai ser uma pressão contra aqueles políticos e eles vão se sentir na obrigação, falar, opa, peraí, precisamos aqui olhar com outros olhos esse projeto, porque, olha, tem muita gente aqui interessada nisso. E é exatamente isso, é a força da população que faz a diferença. Recentemente, o próprio Reginaldo também ele já falou sobre isso, que o cidadão em silêncio,
não é um cidadão ali que está exatamente exercendo a sua cidadania. Ele está se acovardando dos seus direitos e deveres e obrigações. Porque automaticamente, quando o TRE ofertou a ele o título de eleitor, deu a ele uma arma. Aquilo é uma arma, é um direito que ele tem de escolher o seu representante. E quando você escolhe, naquele período eleitoral, passou as eleições, a pessoa não sabe nem quem votou. Eu fiz isso agora, há poucas semanas eu perguntei aqui em Cuiabá para algumas pessoas na praça, até mostrando foto de vereadores eleitos, nome, não sabia. Em quem a senhora ou o senhor votou para vereador? Não lembrava. A legislatura, o legislativo, aliás, eu acho que sempre a pessoa lembra do prefeito, do governador e do presidente. O legislativo, cara, deputado federal, a pessoa tem uma dificuldade de lembrar das últimas 2 eleições. Até que no mundo político você começa a... Eu acho que isso é um reflexo do desinteresse das pessoas na política, né? Exatamente. E é o que acontece às vezes com políticos que surgem e tem uma quantidade de votos absurda. O próprio Nicolas Ferreira. Então, assim, quando surgem essas pessoas diferentes, pessoas que têm um propósito ali de política verdadeira, as pessoas olham assim e falam, pô, esse cara aí pensa igual eu. Esse cara aí, para mim, é o que vai dar certo. Eu vou votar nele. E essas pessoas exatamente poderiam estar ocupando o cargo eletivo também. Poderia estar colocando nome à disposição, poderia estar ali, ó, pleiteando um cargo eletivo. Então, todos têm esse direito. Agora, tem que fazer valer, né? Cada um tem essa obrigação, deveres e, principalmente, fiscalizar aquele político que você elegeu nas últimas eleições. Bom, conversamos aqui com Arthur Garcia, esse repórter combativo, corajoso, e eu espero que você esteja lá na nossa Assembleia Legislativa, sabe, Arthur? A gente precisa de pessoas como você. Nós precisamos de pessoas como ele, que estejam lá defendendo o cidadão, defendendo as coisas que estão certas. E aguardo vocês nos próximos episódios.